essa é uma história que a gente tem que olhar com muito cuidado e muita calma. A gente está num momento em que tudo é elétrico, né? Não sei por que a gente está investindo em energia, porque você encosta em qualquer lugar, sai faísca. Então, tudo tem que ser feito com muita calma. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje a prisão de um número de pessoas e busca e apreensão em alguns endereços, entre os quais o endereço do presidente da República. Foi preso o ajudante de ordens do tempo em que o presidente ocupava o Palácio Planalto, o Mauro Cid. O mesmo Mauro Cid que se envolve no caso das joias e o presidente, neste caso aqui, seria o beneficiário de um cartão de vacinação falso. Antes de mais nada, quando você tem um corpo, a polícia vai lá e acha um corpo no chão, não há dúvida, se tem um furo de bala, de que houve um crime. Aí você tem que entender quem é que matou, quem é que não matou, se ele se matou, se ele não se matou, enfim. Mas tem um crime, tem um crime. Aqui tem um crime. Aqui tem um crime. A Polícia Federal investigou e em função de trocas de mensagens do Tenente-Coronel Mauro Cid e depois analisando os sistemas de computadores públicos, da administração pública, conseguiu provar por A mais B que a informação, o cartão de vacinação, que tem o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o nome da filha dele, Laura Bolsonaro, são falsos. Veja, corrigindo ou deixando claro, não é que o documento é falso. Você pega um passaporte e fabrica um passaporte fora da Casa da Moeda. Você fabrica uma nota de R$100. Não é isso. Não é que o documento de vacinação é falso. O documento de vacinação é verdadeiro. Mas no documento de vacinação verdadeiro, inseriram a informação falsa de que Jair Bolsonaro tomou a vacina. Isso pode ser falsidade ideológica. E isso pode ser um outro crime, que é a inserção de dados falsos nos sistemas públicos de computação do governo. Um crime dá até 5 anos de cadeia, falsidade ideológica. O outro crime dá até 12 anos de cadeia, que é a inserção de dados falsos no banco de dados do governo ou público. E se cometido por funcionário público, pior ainda. Então, que tem um crime e é preciso saber quem são os criminosos, não há a menor dúvida disso. O envolvimento do tenente-coronel Mauro Cid, nesse caso, aparentemente, até onde se sabe, está muito claro. Porque tem trocas de mensagens, tem ele fazendo contato com prefeitos, assessores, etc., para conseguir os cartões de vacinação. Então, houve. E o crime do tenente-coronel, aparentemente, é claro, razão pela qual ele foi preso. Nós podemos discutir aqui, cabe discutir se num crime desse tipo você tem que mandar prender, não tem que mandar prender, se nós estamos num ambiente punitivista, se está exagerado, se não está exagerado, mas a determinação do ministro Alexandre de Moraes para a prisão do tenente-coronel Mauro Cid é essa. Ele tem um envolvimento claro, ele está ligado à autoria, até onde a investigação alcança, ele é autor desse crime. Então foi preso. O presidente Jair Bolsonaro, que tem um cartão de vacinação, ou que para quem geraram um cartão de vacinação, ele é beneficiário do crime. Ele é beneficiário, porque ele passou a ter um cartão de vacinação que poderia ser usado na renovação de passaporte, ele não precisaria do cartão para entrar nos Estados Unidos, mas a filha dele sim. Então ele é beneficiário. Agora, ele é beneficiário e autor? Ele é beneficiário e mentor? Ele mandou fazer ou não? Ou ele é só beneficiário? Aí alguém vai dizer, não, pô, não seja ingênuo. Não estou sendo ingênuo. Essa é uma possibilidade. A gente não pode limar essa possibilidade. Daí a investigação. Do contrário, talvez houvesse uma ordem de prisão e não busca e apreensão. Busca e apreensão, nesse caso, para tentar juntar informações e identificar a extensão dessa autoria e o papel do presidente Jair Bolsonaro. Você já ouviu contar de casos de pessoas que fazem uma fraude contra o seguro de vida, por exemplo. Fazem o seguro de vida,
com alguns beneficiários e se mata. E o beneficiário pode até perder o seguro de vida em função disso, mas ele não é culpado do crime. Não é uma fraude cometida pelo beneficiário. Nem sempre aquele que se beneficia é culpado pelo crime. O sujeito assalta o banco e entrega o dinheiro para o filho. O filho, ó, isso aqui eu trouxe para você. Ele não é assaltante de banco. Ele não pode ser culpado pelo assalto do banco. Então é preciso entender se o ex-presidente Jair Bolsonaro é beneficiário ou não. E é isso que a investigação vai fazer. Há motivos para o tenente-coronel fazer isso sem que o presidente soubesse? Nós não sabemos. Ah, mas eu fiz porque vai que o presidente da República que quisesse viajar um dia depois do mandato dele terminar, ele talvez não tivesse direito ao passaporte diplomático, então teria que ter para tirar o visto, o cartão de vacinação, então eu já fiz logo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Pode ter acontecido isso? Pode. Pode haver uma ordem dada pelo presidente? Pode. O tenente-coronel Mauro Cid é chave nessa investigação. O presidente da República já negou, disse que não tem nada a ver com isso, que não mandou fazer nada, que não fez nada. Então, com a palavra, o tenente-coronel Mauro Cid e o material da investigação. Aí tem lá a busca e apreensão, de repente, as carteirinhas estão na casa do presidente, na segunda gaveta da cômoda, onde ele guarda todos os documentos dele, tem lá uma carteirinha de vacinação. A coisa vai complicando para o lado do ex-presidente. É preciso saber que este cartão aparentemente não teria utilidade para ele num primeiro momento, mas teria para a filha, e num segundo momento teria sim, porque ele queria ficar por lá. Bom, a consequência disso a gente ainda não sabe. A consequência política a gente ainda não sabe. Isso aconteceu hoje às 6 horas da manhã. Então, é uma coisa importante de acompanhar. Os primeiros relatos das primeiras manifestações de políticos foram muito cuidadosas. Sempre que envolve um caso policial e não político, não é uma discussão política, tem a consequência política, mas não é uma discussão de origem política, e sim de origem criminal, todo mundo fica com o pé atrás. Sair defendendo, sair atacando, então é tudo muito complexo e delicado, né? Vamos ver quais serão as manifestações, o que dirão os políticos, como é que vão se manifestar, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o entorno dele, vamos acompanhar. Já estão, obviamente, muita gente falando que é um exagero, muita gente dizendo que não precisaria, bastaria processar, não teria que prender, aí entra naquela discussão do punitivismo, do exagero, que a gente pode discutir, mas agora é hora de entender os fatos. É um crime de alta ofensividade? É um crime que envolve risco à vida? Ele não tomar vacina e andar dizendo que tomou, você pode discutir do ponto de vista ético. Agora, ele usar o cartão falso, aí sim, aí é uma coisa muito grave, né? Ele usar aquele documento falso. Usou ou não usou? Né? Foi fabricado por ordem dele ou não foi? Então são duas coisas. Usou ou não usou e mandou fazer ou não mandou fazer. Ou soube que foi feito, também é um problema. E soube que foi feito e foi uma falsificação. Porque pegam uma vacina que ele não tomou, registram um lote de uma vacina que não foi colocada no braço dele e usam essa informação para colocar no banco de dados público, dizendo que ele, Jair Bolsonaro, e ela, filha de Jair Bolsonaro, Laura, tinham tomado a vacina. Imprimem o documento e eliminam a informação do banco de dados. Então, é um negócio muito complexo, muito delicado. Existe a figura jurídica do acordo de não persecução penal para crimes de baixa ofensividade. Se eles se enquadram em falsidade ideológica, podem fazer o que é conhecido pela sigla ANPP, né, acordo de não persecução penal, em que aquele que comete o crime confessa o crime e faz um acordo por trabalho social, por um tempo definido, homologado pelo juiz. Então, não é um crime que leve alguém para a cadeia, necessariamente. Se for
o artigo 313 do Código Penal, inserção de dados falsos, já é mais complicado, porque é um crime que dá até 12 anos de cadeia. Então, por enquanto, está tudo em aberto. A autoria, a gente já sabe. O mando, a gente não sabe se houve. O conhecimento, a gente não sabe se houve. Tudo indica que sim? Não dá para dizer que tudo indica que sim. Dá para dizer que é lógico imaginar que sim. É lógico imaginar que o presidente soubesse. É lógico, mas é dedutivo por enquanto. É uma dedução lógica. O que as evidências e as provas vão mostrar é o que interessa, para que a gente não caia e não se veja manipulado no jogo dos dois lados do Brasil. Que ou você ama o Lula ou você ama o Bolsonaro. Se você ama o Bolsonaro, ele é inocente de tudo, de tudo. E se você ama o Lula, ele é inocente de tudo. Nada fez de errado na vida e ai de quem for acusar um ou outro de cometer qualquer coisa errada, porque são dois santos. Então, nem vamos olhar pelo ar de Bolsonaro é um criminoso, genocida, nem vamos olhar pelo lado de que absurdo, isso é uma perseguição contra um homem tão bom que salvou o Brasil. Esquece, os dois extremos que se anulam pela irrelevância e pela falta de juízo. A gente tem que ser cerebral, a gente não pode ser figadal, a gente não pode pensar com o coração, a gente tem que pensar com o cérebro. A nossa natureza é essa, pensar com o cérebro. O cérebro não é só um recheio, tipo papel que você coloca dentro de uma caixa. O cérebro está dentro da cabeça para a gente pensar. Então, é grave. Não haveria uma operação desse tamanho da Polícia Federal se o assunto não fosse grave. Mas a gente tem que acompanhar para ver se tem exagero por parte do Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, no caso Alexandre de Moraes, ao determinar a prisão por um crime que não é um crime de homicídio, não é tráfico internacional de drogas, não é um esquema de corrupção, é um negócio pontual e de baixa ofensividade e também é uma prisão preventiva para quê? Ele não está mais no cargo. Então, cabe discutir, sim, o tamanho da fúria da ordem dada pelo Alexandre de Moraes. Agora, o tenente-coronel está frito, porque as evidências são muito grandes, as provas aparentemente são gigantescas, e o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, gerou aquela indignação, inclusive entre admiradores dele, dizendo, puxa vida, mas isso não, né? Isso não. Uma coisa é ser radical contra a vacina, que eu não consigo entender, mas vá lá. Ele é radical contra a vacina, direito dele ser radical contra a vacina. Outra coisa é, se ele é contra a vacina, puxa vida, paga as consequências de ser contra a vacina, não usa a vacina e não se beneficia de nada, né? Então há uma certa indignação, dizendo, na hora que é conveniente ter um cartãozinho, você tem um cartãozinho, então você quer o cartão, mas não quer a vacina. É uma discussão bem complicada, a gente vai acompanhar aqui ao longo da programação, ao longo do nosso meio do dia e ao longo da programação da Band News FM. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas são os pontos que eu penso a respeito dessa história.